Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, até aqui, na minha história, que muita gente está chamando de história do índio, até aqui na minha história você ficou sabendo que se de fato o meu pai era o índio Anduri, ele então morreu pela onça preta pescadora. Eu contei para vocês a história da onça preta pescadora. A minha mãe, a índia sem nome, que vivia um caso de amor com ele escondidos no meio do mato, ela se viu sozinha depois que eu nasci. Pegou a canoa que era dele e depois de remar rio abaixo, por quilômetros, quilômetros e quilômetros, naquele determinado lugar ela parou, saiu, levando-me preso à sua tipóia junto a seu corpo. Sentindo medo, fome, mamãe tossia cada vez que respirava. Andou mais de 12 horas depois que ela saiu do rio. Andou mais de 12 horas de caminhada se passaram. Ela estava muito fraca, talvez até ferida pela própria onça preta. Mas ela pouco se importava com o seu sofrimento. O que mais doía o seu coração era que o bebê também estava sofrendo. E agora ele chorava muito e com fome. E foi nessa hora que a mamãe avistou um pé de cajá. A árvore era grande, frondosa. E ela resolveu ir parar ali, descansaria, porque ela não aguentava mais e aproveitaria para dar de mamar a seu filhote, ao seu filhinho, que tanto chorava. Havia parte das raízes da árvore expostas, e ela escolheu e se encaixou no meio daquelas raízes que de tão grandes formavam uma espécie de um berço. Era tão perfeito o encaixe que ela pôde apoiar parte das costas e cabeça onde começava o tronco do cajazeiro. Logo, o bebê em seu peito sugou o que havia de leite. Mas foi ali, sabe, que já sem forças, a mamãe acabou por adormecer, mas nunca mais acordaria. No dia seguinte, trabalhadores da fazenda, havia por perto um cultivo, foram para debaixo da mesma árvore onde se colocavam ali os trabalhadores moringa d'água, caldeirão com comida e até redes para descanso. Mas naquela manhã, uma surpresa. Encontraram ali uma índia morta, mas o bebê não. Num verdadeiro milagre, o bebê ainda sobrevivia. O bebê estava vivo. Um daqueles trabalhadores, senhor Antonino, um italiano que tinha vindo do sul do Brasil, apanha o bebê e correu com ele para sua casa. Chegou em casa gritando Dona Antonieta, sua esposa, sua mulher, que ele havia encontrado um nenê. É menino, Antonieta. E mais do que depressa, Dona Antonieta põe a água para esquentar no fogão a lenha, enquanto suas meninas, e ela tinha 4, Belamina com 9 anos, Bela com 7, Beatriz com 6 e Bianca com 4. Correm para ajudar a mãe, encantadas com o nenê, que chegou em casa peladinho, apenas com a tipóia que era usada por sua mãe. Ninguém acreditava que o nenê fosse sobreviver. Mas após o banho e uma mamadeira feita com leite de cabra, o nenê já conseguiu chorar com mais força. E daquele instante em diante, foi arribando. Depois, seu Antonino
com seus companheiros de trabalho, foram enterrar a Índia do lado daquele pé de cajá. Deram ao menino o nome de Assis. E havia uma explicação. O menino era índio, vinha do mato, ligado aos bichos, aos animais. Seria então uma homenagem a São Francisco de Assis. Portanto, o menino índio recebe o nome de Assis. O menino em questão, o Assis, sou eu. E assim começou a minha história. Eu me transformei na paixão daquela família. O seu Antonino com a dona Antonieta, meus pais adotivos, me amaram desde o primeiro momento. As minhas irmãs tinham verdadeira adoração por mim. Eu era o único menino para 5 cuidarem, porque eram 4 meninas e mais a minha mãe, né? 5 mulheres cuidando de um menino. Belamina, Bela, Beatriz, Bianca e Antonieta, minha mãe. Elas faziam de mim um boneco. Eu era o caçula, mas eu era o caçula mais mimado e amado desse mundo. Quando eu completei 2 aninhos, quando eu fiz 2 aninhos, meus pais me consideravam o bebê mais lindo do mundo e começaram a ter um grande medo. Os colonos que trabalhavam com eles naquela fazenda, que pertencia a meu pai era o dono das terras ali. Não eram muitas terras, não. Pouquinho, mas ele era o dono. E todos ali sabiam da minha história. E entre eles comentavam: o menino índio do italiano. Meu pai ganhou, ninguém chamava ele de seu Antonino. Era o italiano. Então o pessoal comentava: o menino índio do italiano, ele está a coisa mais linda do mundo. E o medo agora é que os índios descubram onde está o menino e venham resgatá-lo depois. Essa conversa começa a correr a essas alturas. O meu pai e minha mãe, nem tampouco as minhas 4 irmãs, admitiriam abrir mão de mim. Ninguém abriria a mão de mim. Estava com 2 aninhos. Então foi por amor a mim que meus pais tomam aquela decisão. Resolveram vender tudo no município de Barra dos Garças, Fazenda das Oliveiras, e retornar ao sul do Brasil. Mas, precisamente, retornar ao sul do Brasil significava voltar para a zona rural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. São praticamente 2.000 quilômetros de distância, dá 2.000. De Barra dos Garças até Passo Fundo, praticamente 2.000 quilômetros. É longe, hein? Era uma mudança radical. E olha que o papai, o italiano, ele ia muito bem por lá, viu? Lá em Barra dos Garças. Mas por mim, papai, mamãe, eles eram capazes de qualquer sacrifício. Era o medo de perder o filho, já tão amado por todos. Não se incomodaram em vender as terras até por um valor inferior. Isso pouco importava. Feito o negócio, quer dizer, terra vendida, o caminhão contratado, o caminhão carregou a mudança, e antes de partir, meus pais me levaram com eles até a cova da minha falecida mãe, ao lado do pé de cajá, e fizeram uma oração. Só que eu não sabia de nada, eu tinha 2 aninhos. Até aí eu não sabia de absolutamente nada, mas eles me levaram lá. E diante da cova da minha mãe, da Índia sem nome, papai e mamãe pediram perdão à Índia sem nome por deixarem ali o seu corpo, mas prometeram amar e cuidar para sempre do seu filho, e com todo o amor e com todo carinho. Em seguida, eu que não vi isso, eu tinha 2 anos. Ver eu vi, mas eu não tenho a menor lembrança. Acho que ninguém consegue ter lembrança de quando tinha 2 anos. De vez em quando eu leio, até leio que alguém consegue ter lembranças com 2 anos de idade. Eu não tenho lembrança nenhuma disso. Aí eu entrei com a minha mãe Antonieta na boleia do caminhão, onde já estavam
motorista, meu pai, minhas irmãs, 4 irmãs. Eu não sei como elas foram num cantinho da carroceria. Evidente que foi tudo acolchoado com colchão e etc. Foi tudo preparado. E nós partimos naquele caminhão de Barra dos Garças para o sul do Brasil, 2.000 quilômetros. Gente, a distância. Olha, quem já viajou 2.000 quilômetros sabe o que eu estou falando. Num caminhão, 2.000 quilômetros, com destino ao sul. Foi assim que eu, de índio, virei gaúcho. Não é engraçado? Eu, de índio, virei gaúcho. A minha família, muito unida, em nenhum momento descuidava de mim. Em Passo Fundo, fomos morar e viver também na zona rural, numa bela fazenda chamada Porca de Brinco. O nome da fazenda era exatamente esse. Porca de Brinco. Ali, na Porca de Brinco, ali eu fui crescendo, comecei a frequentar a escola. Mas a minha característica física não mentia. Meu cabelo muito grosso, pesado, meu cabelo era liso e preto, e ficava totalmente assentado à minha cabeça, sem contar a cor da minha pele, uma vez que eu pertencia aos vermelhos. Eu era índio, então não tinha como disfarçar. Quem me olhasse, não tinha jeito e me perguntava: "Tchê, guri, tu és gaúcho ou tu és índio?" O gaúcho perguntava para mim: "Tchê, guri, tu és gaúcho ou tu és índio?" Eu, que já tinha aprendido a amar o meu estado, eu respondia mais do que depressa: "Eu sou gaúcho." E eu me lembro que todos ao meu redor riam pela maneira decidida com a qual eu respondia. E como gauchinho, fui aprendendo aquelas coisas todas. A admirar o mate, o chimarrão. Lá em Passo Fundo, meu pai me ensinou a vestir a bombacha. Eu andava assim meio com as roupas do gaúcho, apesar de índio. Então o pessoal achava engraçado. "Tchê, guri, tu és gaúcho ou tu és índio?" Mas a verdade é que, do ponto de vista físico, eu era muito diferente dos meus pais e das minhas irmãs. Eles todos descendentes de italianos. Então, pele clarinha, os olhos claros, e eu com aquele cabelo de azeviche e olhos puxadinhos e pele vermelha. Então, assim que cresci um pouco, eu fui entendendo melhor a vida. Meus pais me explicaram. Não tinha como mentir para mim. Meus pais me contaram. Eu era índio, eu era indígena. Eu vinha da floresta amazônica. E meu pai, Antonino, nunca me escondeu sobre a minha origem. Mas tem uma coisa que é importante, que eu quero que vocês estejam atentos. Ele nunca escondeu a minha origem, mas ele nunca me dava os detalhes de como ocorrera. Isso para me poupar de sofrer. Porque ele achava que, se ele dissesse que eu fui encontrado debaixo de uma árvore, no colo de uma índia que estava morta, ele achava que era muita dor para mim. Então eles não me contavam isso, não. Apenas diziam que eu tinha sido doado. E eu também não me aprofundava nesse assunto. Já admirava o papai e a mamãe pela verdade com a qual eles me criavam. Agora, que eu era muito paparicado, eu era. Nossa, eu era o xodó das minhas irmãs. Para que vocês tenham uma ideia, eu fui pajem no casamento da Belamina, a minha irmã mais velha. Também fui pajem no casamento da Bela, que era a segunda mais velha. Mas só eu já estava muito crescido quando se casaram Beatrice e Bianca. Aliás, eu também não fiquei atarracado como a maioria dos indígenas. Lembra que eu expliquei na primeira parte da história que, na verdade, eu acredito ser avó, a minha avó, ela era dos índios Minatá Caraiá, e os Minatá Caraiá
são índios dotados de uma altura impressionante. Eles são altos. Então, já na adolescência, eu comecei a esticar. Eu cheguei a 1,80 m de altura, apesar de ser índio. Eu tinha 17 anos. Quando eu, já com 1 metro e lá vai cacete, me apaixonei pela Michela. 17 anos. Me apaixonei pela Michela. Também da descendência italiana e prima das minhas irmãs. Ela também gostou de mim. Mas não foi tão simples começarmos a namorar. Os meus pais entendiam que ela era minha prima também, lógico, eu era adotado. Mas os meus pais entendiam que ela também fosse e era minha prima. De fato, eu considerava a Michela assim no início. Mas eu não tive culpa, e nem tampouco ela, de irmos perdendo um pouco do controle desse sentimento. Fomos nos perdendo em nosso querer bem, e virou um querer muito, muito, muito bem, e depois se transformou em paixão. Também havia um contra dos pais da Michela. Os pais dela também não queriam. Mas o nosso amor prevaleceu, falou mais alto. E nós começamos a namorar. Quem achou que fosse coisa passageira, quebrou a cara, se enganou. Porque namoramos, eu e Michela, ficamos noivos, e logo nós nos casamos. No fim, apesar de tudo, recebemos apoio quando nós decidimos pelo casamento. Eu tinha comigo o propósito franco, sincero, de fazer a Michela feliz e ela a mim. E da forma verdadeira que nós nos amávamos, essa felicidade estaria totalmente garantida, sabe? Mas uma coisa veio apresentar um desafio. A dificuldade nossa em termos um bebê. A dificuldade nossa em termos um filho. A Michela chegava a engravidar, mas a gravidez não ia para frente, não ia avante. E abortos naturais aconteciam antes da 10ª semana. Ela ia contando a gravidez, mas antes de completar a 10ª semana, ela abortava naturalmente. Poderíamos ter adotado, até porque seria repetir o que aconteceu comigo. Eu era até a favor da adoção, mas nós continuamos a insistir. A Michela, ela queria muito um bebezinho da barriga dela. E eu a respeitava muito. E no fundo eu também queria. A Michela então se submeteu a tratamentos. Até que 11 anos depois do nosso casamento, olha, demorou, hein? 11 anos. 11 se passaram. Até que 11 anos depois do nosso casamento, quando ela contava 32 e eu 33, finalmente uma gravidez emplacou e foi avante. Tivemos a menina mais linda desse mundo. Eu vou repetir, eu e Michela tivemos a menina mais linda desse mundo. Ela era uma mistura de Índia com o lindo povo italiano. Vocês imaginam o que dá? A beleza da italiana, o povo italiano é muito bonito. É muito bonito. Então houve essa mistura do índio, que eu era, e modéstia à parte, eu sou um índio. Agora, a Michela era linda. Então misturou, sabe, o índio com o lindo povo italiano. Nasceu uma menina maravilhosa. E para homenagear nossas origens, demos à nossa linda menina um nome composto muito bonito. Ficou Chiara Potira. Não, fala a verdade. Não é por ser minha filha, não. Mas o nome não é bonito? Chiara Potira. O Chiara era homenagem ao povo italiano. Chiara significa brilhante. Chiara, a cheia de luz, a brilhante. E Potira significa flor.
para nós indígenas. Potira é flor. Então ficou Kiara Potira, a brilhante flor, a flor brilhante. E ela, Kiara Potira, virou paixão de toda uma família. E a nossa família ficou perfeita. Mas veja o que é a vida. Quando a Kiara Potira completou 8 aninhos, além de linda, além de demonstrar toda a sua inteligência na escola, 8 anos, a Kiara Potira começou a apresentar uns sintomas, fadiga, uma fraqueza, sangramento sem explicações. De repente, na gengivinha dela, o sangue brotava, do nariz idem. E eu me assustei muito quando eu vi sangue debaixo da unha dela. Depois febre, uma perda de peso bastante acelerada. Meu Deus do céu, o que será que tem a minha filha? Fomos a todos os médicos da cidade de Passo Fundo, tem bons médicos lá, diga-se de passagem. Foi Dr. Guzmão, o primeiro que deu o diagnóstico. Dr. Guzmão. Olha, Cis, eu vou falar com você primeiro, depois você conversa com a Michela, tua mulher. Mas você sabe que eu, Dr. Guzmão, eu sou médico faz 45 anos. 45 anos que eu sou médico. E diante do quadro da sua filha, eu vou pedir um exame. Mas diante do quadro da sua filha, eu vou dizer uma coisa: a tua filha tem leucemia. Como, doutor Guzmão? Leucemia. Leucemia, aquela doença do sangue? Sim, linfóide aguda é o nome da doença, LLA, linfóide aguda. As leucemias agudas, elas podem progredir rapidamente, por isso ela tem que ser tratada assim, urgentemente. Normalmente a gente começa o tratamento com quimioterapia. Quimioterapia, então é câncer. Sim. De sangue, Mas isso a gente depende ainda do exame final, o diagnóstico, mas eu estou falando com a minha experiência. E é grave, doutor. Eu não posso mentir para você, Assis. Na maioria dos casos, a leucemia, ela invade o sangue muito rapidamente e depois ela pode se espalhar para outros órgãos, né? Gânglios linfáticos, o baço, o fígado, sistema nervoso central. Então, as providências devem ser urgentes. Meu Deus. Diagnóstico triste e duro de ser escutado. Fui eu quem chamei a Michela e junto com o Dr. Guzmão passamos a notícia. Lamentavelmente, o Dr. Guzmão, com a sua experiência, estava certo. Feitos os exames, se confirmou a grave doença. Só que nós não tínhamos tempo a perder. Como disseram o Dr. Guzmão, a leucemia invade o sangue muito rapidamente, pode se espalhar. Então, tinha que ser um tratamento imediato. Família inteira se uniu. Da minha parte, da parte da Michela, família toda, os amigos. Depois de muitas tentativas, de vários tratamentos, inclusive o quimioterápico, havia aquele na qual a equipe médica acreditava mais.
transplante de medula óssea. E todos nós nos apresentamos, só que detalhe, não havia compatibilidade. As pessoas, e várias, naquelas fazendas, naquela região, eu ia atrás de quem eu pudesse. Elas retiravam 5 ml de sangue, os testes de compatibilidade eram feitos. A compatibilidade necessária nos transplantes de medula chama-se HLA. É uma expressão norte-americana, inglesa, né? Human Leukocyte Antigen. O exame de HLA é feito por laboratórios especializados numa amostra de sangue simples, comum, igual a gente coleta assim num hemograma, mas a resposta era sempre negativa. Aí o doutor Guzmão entrou na conversa comigo. O Assis, eu vou te dizer uma coisa. Ó, qual é o problema nos bancos que nós temos de medula óssea? No Brasil, olha, isso aqui, Paulinho, eu vou colocar na minha história, porque eu quero que valha também como denúncia. Para quem sabe, autoridades, alguém que ouça isso, possa tomar uma providência. No Brasil, o índio verdadeiro não tem autonomia para ser doador voluntário de medula, porque a legislação brasileira, para a nossa legislação, o índio é considerado assemelhado a um menor. Você sabia disso? O índio é considerado um menor de idade. Ele é tutorado pela Fundação Nacional do Índio, pela FUNAI. Então o índio não pode se candidatar à doação de medula óssea. Então quando tem sangue indígena, complica tudo. Complica tudo. Gente, isso na minha história eu estou fazendo questão de incluir, porque se isso atinge o povo indígena, e atinge também negros, os amarelos, os japoneses, é igual. Então é preciso que alguma coisa seja feita com urgência nesse sentido. Fica aqui uma denúncia, para que as pessoas parem para pensar nesse caso. Eu fiquei desesperado, porque havia um detalhe no DNA do meu sangue que, misturado ao sangue do amor da minha vida, Michelle, fazia com que fosse muito difícil encontrar um doador da medula para a nossa criança de 8 anos. Para a nossa Kiara Potira, a menina mais linda e do nome mais lindo. Eu fiquei desesperado, e foi aí que meu pai, seu Antonino, com a minha mãe, a dona Antonieta, entraram na história comigo. Aí foi que eu fui saber a real da minha história. Aí meu pai me chamou e falou: Assis, você sabe que você é adotado por mim, pela sua mãe, amado por mim, pelas suas irmãs, por todos nós. Mas faltava um detalhe para eu te contar, sabe? Não foi uma doação espontânea a sua. Eu fui trabalhar Barra dos Garças, lá nas proximidades assim da Serra do Roncador. Eu fui colocar o material do nosso trabalho, enxada, enxadão, moringa d'água, rede, caldeirão com comida debaixo de um pé de cajá. E eu encontrei lá embaixo uma índia, embaixo do pé de cajá. Ela estava deitada, parecia um berço, no meio das raízes do pé de cajá. Aí eu me aproximei da índia, e quando eu a toquei, eu levei um espanto, porque o corpo dela estava gelado, sabe? E havia você estava preso.
Tá vendo isso aqui? Ele me mostrou a tipóia. A tipóia dos indígenas. Tá vendo? Você estava preso nessa tipóia que cruzava como se fosse uma faixa que sai do ombro, do alto do ombro direito para debaixo do braço esquerdo. Você estava preso nessa tipóia. E quando eu toquei você, devido à friagem do corpo da tua mãe, você também estava friozinho, mas nessa hora você resmungou, chorou, e eu vi que você estava vivo. Tá brincando, Foi assim que você me achou, pai? Foi. E imediatamente eu tirei você do corpo da tua mãe, corri para casa e todas as providências foram tomadas. A sua mãe estava morta e depois eu voltei lá com os companheiros e nós sepultamos o corpo dela do lado do pé de cajá. Eu não sei a que tribo você pertence, mas eu guardei, sabe? A única coisa que eu podia guardar, eu guardei isso aqui, a tipóia. Você quer ir atrás do seu povo, da sua gente, para ver se a gente consegue algum doador que corresponda à necessidade da Chiara Potira? Pai, primeiro eu estou muito emocionado de saber desse detalhe da história. Você me desculpe, eu nunca te contei isso, porque eu sabia que isso poderia te provocar dor. Mas eu quero e preciso, pai. Eu tenho que ir lá. E foi assim que naquele dia eu, aos 41 anos de idade, era a minha idade, 41 anos, juntamente com meu pai Antonino, nós partimos para fazer a viagem de volta, de Passo Fundo à Barra dos Garças. Precisávamos localizar a fazenda que pertenceu no passado a meu pai, que ele chamava de Fazenda das Oliveiras. Obviamente que fazenda, você sabe, as pessoas mudam o nome. Depende do proprietário, mas já tinha essa referência, sem contar uma cópia do documento que ele guardava de um cartório, que mais ou menos dava a localização das terras. Fui eu e o meu pai Antonino. Fizemos a viagem de Passo Fundo até lá. Barra dos Garças, procuramos primeiro no município o cartório, confirmamos a gleba, a localização da mesma, rumamos aquela zona rural, ainda pouco desenvolvida em verdade. Lógico que tinha já desenvolvido muito em relação ao que era, mas ainda não daquele jeito. E nós encontramos a fazenda, tá vendo? Mudou de nome. Flor de Maio, era a Fazenda das Oliveiras, agora se chamava Fazenda Flor de Maio. Mas o mais importante era a mesma gleba, era o lugar onde ficavam as terras do meu pai. Já não tinha mais a casa. A casa que ele morou, que nós morávamos. Mas e o pé de cajá? Será que ainda tem? Quanto tempo dura uma árvore dessas? Fazenda Flor de Maio. Nós conversamos com a proprietária, o proprietário.
também uma família, lidando agora com uma coisa nova que era a soja, que chegou também para a região, totalmente diferente do que meu pai fazia no passado. E meu pai descreve, tinha um pé assim de cajá, e a melhor notícia do mundo nós acabamos ouvindo daquele casal: pois o pé de cajá está mantido. O pé de cajá está mantido. Eu não sei porquê. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu precisava encontrar um doador de medula óssea para minha filha. Mas conforme me contou a história, que encontrar aquele pé de cajá para mim seria tudo, porque era ali que estava sepultado o corpo daquela que era minha mãe. E eu achava que eu precisava conversar, rezar, naquela que seria a cova, na cova dela. E aí o senhor, que já tinha a condução, o que meu pai não tinha na época, nós pegamos assim uma caminhoneta dele, e ele nos levou até o pé de cajá. E quando nós chegamos no pé de cajá, o meu pai começou a chorar. O pé de cajá estava lá firme, raízes expostas. Ele me mostrou. E eu fiquei emocionado quando eu vi as raízes onde a minha mãe se encaixou ali para me dar de mamar. Ela devia estar muito mal, coitadinha, muito fraca, mas parecia um berço mesmo. Raízes de um lado e de outro, alta raiz, sabe? Protegia. Ela formava quase uma canoa, sabe? O encontro daquelas raízes. Daqui, foi aqui que eu encontrei sua mãe. É aqui que você estava, junto ao corpo dela. E nós a sepultamos ali. Estava assim, cheio de mato no lugar. Mas foi ali que nós a sepultamos. Eu queria ter certeza. Na caminhoneta daquele senhor, ele havia levado paz, picareta, enxadão. Eu queria ter certeza. Meu senhor, o senhor permite a gente? Ora, não só permito, como eu vou ajudar, ué. E nós começamos a bater naquela terra que estava seca ali, né? Bater a picareta, o enxadão. Porque a gente queria ver se encontrava algum resto mortal daquela que um dia foi minha mãe. E nós começamos a cavar. Até que a terceira parte dessa história vai contar nos detalhes coisas impressionantes. A força do destino, a força do amor. A terceira parte dessa história se torna imperdível. Talvez uma das histórias mais importantes aqui do canal. Eu não quero que você perca por nada. Então amanhã, nesse mesmo horário, não perca a terceira parte dessa história.